Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre direito processual apresentado por Guilherme Kristen Meller. Olá, bem-vindo ao Processo Cast. No episódio de hoje iniciaremos a análise sobre a citação. Uma advertência aos que acompanham o podcast há algum tempo. Inicialmente, a citação era conteúdo do episódio de número 13. Entretanto, considerando a reorganização operada pela Lei 14.195 de 2021, regulada pela Resolução 455 de 2022 do Conselho Nacional de Justiça, diante do meu compromisso de buscar entregar o conteúdo da forma mais atualizada possível, optei pela divisão do conteúdo em 2 episódios, incluindo as modificações e regravando o episódio antigo, como uma segunda parte. Apontamento realizado, agora ao conteúdo. Diferentemente do que acontece com alguns outros termos do processo, em que o seu conceito é deixado ao encargo da doutrina processual, no caso da citação, o legislador processual apresenta-o no corpo do Código de Processo Civil. A definição de citação está contida no artigo 238 do CPC, dispondo que abre aspas, citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual, fecha aspas. Em respeito aos que estão começando o estudo do direito processual, faço a adaptação desse conceito no viés prático. Após o autor elaborar a petição inicial e protocolar a peça, com a distribuição feita, recebendo-a o juiz, a partir da verificação do cumprimento dos requisitos contidos no artigo 319 do CPC, na mesma decisão ou despacho em que se recebe a petição inicial, é ordenada a citação do réu para integrar a relação processual. Isso é, cita-se o réu, executado ou interessado, para que ele tenha ciência de que, em face dele, tramita um processo judicial. No caso de interessado, que tramita um processo judicial que possa eventualmente afetá-lo de alguma forma. Geralmente, a citação deve ser pessoal, outro sim, deverá ser feita pessoalmente ao réu executado ou interessado. Existem, no entanto, algumas ressalvas em relação a essa regra. Neste ponto, caso queiram acompanhar o raciocínio, explorarei, e agora de maneira breve, o artigo 242 e os seus respectivos parágrafos do CPC. Caso aquele que se destina à citação seja incapaz ou pessoa jurídica, ela, citação, deve ser feita na pessoa de seu representante legal, ou, no caso de réu, executado ou interessado que possua procurador com poderes para receber a citação, ela poderá ser feita na pessoa desse procurador. Ambas as situações exemplificadas estão ressalvadas no caput do artigo 242. Conforme parágrafo 1º do artigo 242, é possível que a citação seja feita na pessoa do mandatário, administrador, preposto ou gerente na situação em que se tem a ausência do citando, isso é, prolongada e indefinida, maliciosa ou não, e desde que também a ação é originada a partir de atos que são praticados pelos gestores. O parágrafo 2º versa sobre a ação de locação predial. Ausente do Brasil o locador e sem ter ciência o locatário acerca da existência de procuradores com poderes para receber a citação na localidade do imóvel, a citação será feita na pessoa do administrador do imóvel. Para encerrar, no parágrafo 3º, temos a excepcionalidade da citação quando o citando for a União, os Estados, o Distrito Federal ou os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.
Nesses casos, a citação será feita perante o órgão da advocacia pública, responsável por sua representação judicial. Antes de avançarmos, apenas uma observação sobre a incapacidade mencionada no caput do 242 do CPC. O Código de Processo Civil, em seu artigo 245, estabelece um procedimento próprio para a citação de pessoas portadoras de moléstias de caráter permanente, por exemplo, paralisia, cegueira, etc., ou outra circunstância impeditiva para a realização desse ato. Nesses casos, a condição da pessoa observada pelo oficial de justiça será minuciosamente certificada, com a ciência da situação do citando, caso algum familiar seu não apresente declaração do médico que o acompanha, atestando a sua incapacidade, segue-se a regra, ou seja, o juiz nomeia um médico para examiná-lo, devendo o profissional da saúde apresentar o seu laudo em até 5 dias. Reconhecida a impossibilidade, será, pelo juiz, nomeado um curador ao citando, a partir da ordem de preferência legalmente prevista, artigo 1775 do Código Civil, o qual responderá, porém, exclusivamente a essa causa. Aliás, a citação será feita na pessoa do curador do incapacitado, a quem cabe a constituição de advogado, caso não seja um, para promover a defesa do citando. Vejam que, conforme artigo 243 do CPC, a citação pode ser feita em qualquer lugar que se encontre o citando. No caso de militar em serviço, ele poderá ser citado na unidade em que está servindo, caso a sua residência não for conhecida ou nela não se encontrar. Salvo para evitar perecimento do direito, a citação não pode ocorrer em 4 situações especiais. 1. Não se pode realizar a citação de quem está participando de ato de culto religioso. 2. Do cônjuge, companheiro ou qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim, em linha reta ou na linha colateral em segundo grau, no dia do seu falecimento e nos 7 seguintes. 3. Dos noivos nos 3 dias seguintes ao casamento. E 4. Do doente, enquanto grave o seu estado. A citação pode ser feita por forma eletrônica, por correio, pelo oficial de justiça, pelo escrivão ou chefe de secretaria, no caso de o citando comparecer em cartório, e por edital, conforme regulado em lei. Antes de avançar, uma observação. A citação pelo chefe de secretaria ou pelo escrivão, no caso de comparecimento do citando no cartório, não tem qualquer mistério, ocorrendo exatamente nesse sentido. Sobre a citação eletrônica. A Lei 14.195 de 2021 alterou a redação do artigo 246 do CPC para estabelecer a preferência pela realização de citação de forma eletrônica, em até 2 dias da decisão que a determinou. A citação ocorrerá conforme instituído pela Resolução 455 de 2022, isso é, pela plataforma digital do Poder Judiciário. Conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 246, empresas públicas e privadas, não importando se são microempresas, empresas de pequeno porte, etc., devem manter o seu cadastro atualizado nas plataformas do Poder Judiciário para o recebimento de citações e intimações. No geral, a citação deverá ser confirmada em até 3 dias úteis, contados do seu recebimento. Não ocorrendo, seguirá a ordem estabelecida no parágrafo 1º-A do artigo 246 do CPC. Isso é, por correio, oficial de justiça, escrivão ou chefe de secretaria ou por edital. Todavia, deve o réu
na primeira oportunidade, apresentar justa causa para a ausência de confirmação da citação eletrônica, de modo que, caso não o faça, será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% do valor da causa. Avançando, a citação pode ser feita pelo correio, excetuado 1. Nas ações de Estado, 2. Quando o citando for incapaz, 3. Quando o citando for pessoa de direito público, 4. Quando aquele que se quer citado residir em um local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência e 5. Quando o autor justificadamente requerer a citação de outra forma. A citação via correio será feita por meio de carta registrada e deverá conter obrigatoriamente cópia da petição inicial, da decisão ou despacho do juiz que a recebeu, conter todas as especificações do artigo 250 do CPC. Deverá, ainda no sentido do ponto anterior, advertir expressamente que o não oferecimento de defesa configura revelia e, por fim, conter o endereço do juízo e o respectivo cartório. Sobre esse ponto, 2 observações. Primeira, no caso de o citando ser pessoa jurídica, para que se possa considerar como válida a citação, a documentação deve ser entregue não a qualquer funcionário, mas sim à pessoa com poderes de gerência ou a funcionário responsável pelo recebimento de correspondência. Segunda, no caso de condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado ao funcionário da portaria, que seja responsável pelo recebimento de correspondência, será considerada válida. Entre mentes, pode, porém, e mediante atestar a situação por escrito, o funcionário recusar o recebimento no caso de ausência do destinatário da correspondência. Continuaremos a nossa análise sobre a citação em outro episódio. Este é o Processo Cast. A obra de arte escolhida para a capa deste episódio é a Landscape with Cottage, de Marie Charles Isidore Chaucelati e Stanislau Rattel. Se você gostou deste episódio e do conteúdo deste podcast, peço que considere seguir o programa na plataforma de sua preferência, avaliá-lo com 5 estrelas e seguir o Processo Cast no Instagram, @ProcessoCast. Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau.